Ouça agora o seu Comigo Cast. Direto do coração do Brasil, no estúdio da Cooperativa Comigo, está no ar o podcast que traz tudo o que você precisa para melhorar a sua produtividade no campo. O Comigo Cast, terceira temporada. No episódio de hoje, a gente recebe a Mariane Tufoni, que é gestora de rede de pecuária da StoneX. Tudo bem, Mariane? Tudo, e você? Tudo bem, Mariane. Obrigado pela sua presença aqui. Vale lembrar, inclusive, que a Mariane já vem de uma palestra que ela realizou Comigo, lá na cidade de Portelândia, dos cooperados de lá. E hoje ela está aqui no podcast para trazer um pouco do que foi falado por lá, trazer um pouco dessa novidade aí do mercado de pecuária, que a gente sabe que é muito volátil, né, Mariane? A gente já percebeu aí que tem variações no decorrer do ano pela própria atividade da pecuária. Mas antes de começarmos, eu queria que você contasse para quem está ouvindo a gente um pouquinho sobre quem é você, qual que é a sua formação, em que você atua. Perfeito. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? E, bom, minha carreira aí na pecuária iniciou há 10 anos atrás, já passei por alguns centros de pesquisa referência no Brasil, né, como o CPEA, o IMEA de Mato Grosso, e todos eles eu passei com muito com um olhar de inteligência de mercado, entendendo como que funciona e como que a gente pode ajudar o pecuarista, né, dentro da porteira, pensando aí no mercado que cada vez está mais volátil, né? Então, hoje, como gestora de rede da StoneX, a gente basicamente ajuda a proteger esse patrimônio que é o boi, né, do pecuarista dentro da porteira e sair um pouquinho desse mercado que cada vez mais tem acontecido eventos que ninguém pode prever, por mais que a gente vai falar muito aqui de tendência, é muito importante para a gente ver para onde que pelo menos a pecuária está caminhando para a gente tomar algumas decisões, mas cada vez mais utilizar e se profissionalizar dentro da porteira como proteção, utilizar essas ferramentas que já é muito utilizada também nos grãos, né, a gente também utilizar aí para a pecuária e garantir margens melhores e todo mundo permanecer na atividade. Coisa boa. A gente vai então começar já a falar sobre isso para quem está ouvindo. Tivemos aí o início de ano, lá por volta de março, um ano que começou favorável para a pecuária. Eu queria que você explicasse como é que está hoje, se permanece nessa tendência e o que causou isso que tem acontecido no início do ano e como é que está agora. Sim, perfeito. A gente já sabia, de certa forma, que 2023 seria um ano desafiador, né? E tudo começa pelo ciclo pecuário, né? Que é o ciclo de mercado, vamos dizer assim, que mexe com a estrutura da cadeia como um todo, e de 4 em 4 anos, mais ou menos, ele muda a tendência. E esse ano a gente já ia começar com a tendência baixista, porque a gente teve aí uma retenção de fêmeas em 2021 muito forte, porque a cria estava muito rentável. Então, a gente já sabia que anos depois ia nascer muito bezerro, ia ter muito boi magro, ia ter muita oferta de boi gordo para abate, né? E esse ano chegou. Como você falou, o início do ano começou com uma tendência melhor, com preços altos, mas além dessa estrutura que alguma hora ao longo do ano viria, a gente teve alguns eventos a mais que colocaram uma pimentinha a mais, vamos dizer assim, para pressionar os preços. O primeiro deles foi a vaca louca típica, que teve novamente esse ano, e a gente perde aí um grande cliente nosso, que é a China, então nossas exportações ficou aí mais ou menos um mês parado, e isso acaba impactando muito a demanda e escoamento para eles e mexe no mercado como um todo, né? A gente teve também, não foi só a pecuária, mas pensando em todas as commodities, né? A gente estava com preços muito altos e isso acabou vindo em grãos, petróleo, e querendo ou não, bateu também Interligado tudo na atividade. Exatamente. Então, a gente teve aí, como eu comentei, um ciclo pecuário de tendência baixista, a gente teve uma demanda um pouco menor, né? E aí, não só a externa, mas também a interna. A gente está aí num momento em que a gente tem uma inflação muito grande, preços muito inflados, vamos dizer assim, no supermercado, e ao mesmo tempo uma população que não está tão capitalizada assim, né? Então, a gente tem um alinhamento dos astros, vamos dizer assim, todos alinhados contra a arroba, né? Então, aquela tendência de início do ano foi se perdendo ao longo, basicamente, por esses 3 fatores, vamos dizer assim. Só para a gente entender, por que você diz que de 4 em 4 anos é comum que se tenha essas viradas de chave, assim, podemos dizer? Claro, é o tempo de reter a fêmea, dessa fêmea gerar o animal,
o bezerro, ele crescer, ir para o mercado para ser engordado, virar magro. E aí a gente começa a ter o quê? Como tem muita oferta desses animais, a cria começa o quê? De novo, desvalorizar, né? E aí o que a gente está vendo, inclusive, esse ano, né? A gente está vendo o quê? Bezerro para baixo, boi magro para baixo e, consequentemente, boi gordo também. E aí a gente começa a ter o quê? O pessoal de cria descartar fêmeas, principalmente aquelas vazias. A gente teve esse ano aí o recorde de fêmeas para abate, de descarte de fêmeas. Já era esperado que as fêmeas viessem para abate, mas esse ano a gente teve recorde. Então, é muito em termos da rentabilidade da cria ou não. Então, provavelmente a gente vai ter aí a inversão do ciclo, daqui novamente no final de 2024 para 2025, com mais firmeza em 2025, porque vai ser o reflexo desse abate de fêmeas. Provavelmente a gente vai ter o quê? Menos oferta de bezerro. Então, aqui... Outra virada do ciclo. Exato, que vai ser novamente a virada de ciclo. Antes desse ciclo, ele tinha mais ou menos 6 anos, mas como a atividade está cada vez mais profissional, a produtividade está chegando dentro da porteira, os animais estão sendo abatidos cada vez mais jovens, esse ciclo se encurtou para 4 anos. Você falou em rentabilidade da atividade, que tem essas variantes que podem causar maior ou menor rentabilidade. Nesse cenário atual, o que você indica para poder melhorar a rentabilidade? Seria aumentar a produtividade, aumentar rebanho, as duas coisas? Como que é? A gente disse que esse ano vai ser a separação dos meninos para os homens, né? A gente tem algumas oportunidades expostas na mesa, que primeiro que aqueles que vieram com uma recria muito cara, muitas vezes não sabem para onde ir. Hoje a gente enxerga que uma oportunidade é trocar pelo bezerro, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, a relação de troca boi e bezerro tá uma das maiores, né? Acima da histórica, tá quase 2,5 bezerros. Então, e como eu falei, esse bezerro pode ser uma rentabilidade positiva daqui quando ele for ser abatido, vamos dizer assim, né? Que a gente vai estar quando? Na inversão do ciclo, que provavelmente a gente pode pegar aí os preços em alta, né? E a outra oportunidade que a gente enxerga aí de rentabilidade, aqueles que fazem recria, ou seja, compra magro e vende boi, pode tá tendo margens melhores do que esses que recriam desde do início, dentro da porteira, e pode utilizar de ferramentas, que é até muito do que a gente faz na Stonex, né? O grãos, como eu comentei, já faz muito, mas na pecuária, os pecuaristas estão cada vez mais vendo a necessidade de utilizar seguros, que é uma ferramenta na bolsa, para se proteger, né? E aí garantir rentabilidades constantes, positivas e permanecer ao longo da atividade. Equilibrar o jogo, né? Ter uma garantia, de certa forma. Exatamente. Outro ponto da nossa conversa é que a gente vive num mundo globalizado, então é impossível não pensar em como que vai ser o aspecto mundial de todo esse sentido aí de comercialização. Principalmente quando você diz em relação à China, que é uma das maiores importadoras da nossa carne. Sim. Como que você vê que é a tendência? Você acha que já estamos no momento de reconciliação, de conseguir melhor ainda essa importação para lá? Como que você enxerga isso? Sim. A China é uma incógnita, acredito que para todo mundo, principalmente quando fala em negócios. Os dados deles são muito restritos, né? Mas até conversando com o nosso escritório da China, que a gente tem um escritório por lá, basicamente no mundo todo, né? Pensando em termos de proteína, porque vamos voltar do início, né? Por que a gente começou a ser um dos maiores exportadores para a China, né? Como que ela virou um dos maiores clientes nossos? Eles sofreram da peste suína africana, que teve que dizimar basicamente todo o rebanho deles, e eles ficaram sem proteína no mercado interno. Uma das alternativas era importar porco e também boi. Precisava abastecer a proteína, né? Então, segundo semestre de 2019, a gente começou a exportar para eles, e também foi onde mudou um pouco o patamar dos nossos preços aqui no mercado interno. Só que a gente olhando pro rebanho hoje deles, eles já eles recomporam, né, o rebanho de suínos. Então, tá muito tranquilo em termos de proteína suína lá. Então, a gente tem o primeiro alerta aí, né? Vamos dizer assim, será que eles vão importar os mesmos volumes que antes ou não? Beleza. A grande notícia e positiva é que o consumo de carne bovina para o chinês é diferente de suínos. Porque dos suínos é mais carne dia a dia, dentro de casa, já é... E, assim, para
maior parte da população. Já a carne bovina é para um público com um pouco mais de poder aquisitivo, eles consomem em restaurante. Então, olhando... E aí a gente tem que olhar para o quê? Para como está a economia chinesa, né? E a gente vê aí que a economia chinesa, em termos de PIB, está melhorando. Então, a gente já passou de um período muito crítico, que foi a pandemia. Estabelecendo já, né? Que ninguém saía, que ninguém viajava, que ninguém ia para restaurante. Então, pode ser que eles voltem a comprar para se abastecer aí. E essa compra com maior volume inicia agora a partir de julho, agosto, olhando, né, para trás como eles se comportavam. Então, a expectativa é grande. A gente espera que eles voltem aí comprar. O grande problema está onde? Está o quanto que eles estão pagando pela nossa carne. Né? Hoje, como eu comentei, eles estão com muita carne também suína, então eles precisam melhorar a economia, por mais que está em crescimento, eles estão pressionando muito no preço. E quando a gente fala em preço, eles estão apertando aonde? Na margem do frigorífico. E o frigorífico com margem apertada bate aonde? Na arroba do boi. Então, a gente precisa que eles paguem mais pela nossa tonelada. E o câmbio ajuda muito nisso, porque câmbio alto faz com que a gente fique mais competitivo no mercado externo. Uhum. Então, beleza. Como um resumo, a gente tem uma expectativa que sim, eles podem comprar mais volumes a partir de agora, só que a gente precisa que eles paguem mais e um câmbio mais alto. Então, aí está o desafio para a gente ver, de fato, eles se consolidando e subir a arroba aqui dentro do mercado interno. Entendi. Então, em outras palavras, tem-se a demanda por parte deles, mas tem que ter um clima perfeito ali para a gente poder sentir essa diferença aqui no valor que vai ser agregado ao que a gente está exportando, né? Perfeito. E quanto aos outros players e até players internos, o que você tem assim de orientação do que é tendência, do que pode acontecer? Bom, eu acho que a gente está num momento de arroba agora que até a gente está vendo dando um repiquezinho, que é basicamente o final da safra, início da entre-safra do boi, vamos dizer assim. Então, a gente pode ter aí umas 2-3 semanas de uma arroba um pouquinho mais firme, que é essa retomada, mas a gente tem que ter bastante atenção no segundo giro, né? Vamos pensar a partir de setembro, porque a gente vê que vai ter muita oferta de boi, principalmente, como eu comentei, gado magro para baixo, dieta para baixo, por conta que milho caiu também, e tá dando margem para esse pessoal. Então, a gente já tá observando, principalmente aqui em Goiás, que tem frigorífico que já tá com escala fechada para esses meses. Então, a gente tem que tomar cuidado com o aumento de oferta, que se aumento de oferta nesse período e uma China que não venha dentro da expectativa, a gente pode ter novamente uma pressão na arroba, tá? Mas, então, resumo. Agora, nesse curtíssimo prazo, a gente pode ter uma firmeza na arroba, mas muita atenção a partir aí do segundo giro de confinamento, com muita oferta e rezando para a China comprar. Ótimo, Mariana. Vamos rezar, então, para dar tudo certo. Acredito que foi bastante esclarecedor para quem está ouvindo a gente, trouxe um norte para o que se fazer. Perfeito. E eu gostaria de deixar aqui o espaço aberto então, para suas últimas considerações. O que mais que você gostaria de falar para o nosso cooperado, para o nosso pecuarista que está nos ouvindo nesse podcast? Perfeito. Não, eu acho que é o que a gente fala muito para os nossos parceiros, né? A gente está vendo que antes o boi, a pecuária em si, era muito mais como uma reserva de valor. Como eu comentei, a partir de 2019, a gente viu aí uma mudança drástica no mercado pecuário, né? Principalmente com a entrada da China. Então, a gente precisa cada vez mais se profissionalizar dentro da porteira, que eu tenho certeza que vocês fazem um trabalho excelente. Mas a gente também precisa utilizar de ferramentas na comercialização, porque o mercado está cada vez mais volátil, tem muitos riscos que, às vezes, a gente não consegue identificar, que são realmente surpresas e derrubam os nossos preços e acabam aonde? Batendo a nossa rentabilidade. Então, utilizar também de ferramentas para nos ajudar e fechar aí todos os elos da produção e assim também vender bem. É isso. Muito obrigado, Mariane, pelas palavras, pela sua presença aqui hoje. Agradecemos também ao Fernando Facioli, coordenador de gestão de produtos da cooperativa Comigo, que também nos apoiou na produção desse podcast. Esse é um dos primeiros episódios do Comigo Cast. Você já deve ter ouvido os outros episódios no nosso canal. E continue ouvindo a gente pelo canal do Spotify, canal do YouTube e siga sempre nossas redes sociais. Esse é um produto da assessoria de comunicação da Comigo, que é sob a coordenação de Gabriel Trichês. Esse episódio foi dirigido pelo Samir Machado, com a produção de Wellerson Martins. Obrigado pela sua audiência até aqui. Até a próxima. Tchau!